Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula ao vivo do VET Profissional. Meu nome é Tatiana Borges, sou médica veterinária e cirurgiã de pequenos animais. O assunto de hoje é um assunto para quem está começando ou querendo começar a trabalhar com a cirurgia. Vamos falar de uma coisa muito básica e muitas vezes não ensinada na sua graduação. O que você deve comprar para começar a sua carreira cirúrgica? O que começar comprando? Porque acho que todo mundo deve ter uma ideia de que instrumental cirúrgico é relativamente caro, né? Você vai acabar comprando muita coisa que pode você não utilizar e deixar de comprar coisas necessárias. Então, aqui eu vou dar uma orientação do que você deve comprar para começar a sua carreira como cirurgião, certo? Então, vamos lá. Vamos falar primeiro, então, dos objetivos, o que eu pretendo passar para vocês nessa aula. Nós vamos diferenciar os tipos de caixa, nós vamos falar que temos caixas chamadas de caixas básicas e temos caixas mais especializadas e vamos falar aqui qual delas você deve ter para iniciar sua carreira. Discutir pontos importantes na limpeza, porque essa parte da limpeza a gente vê na graduação de forma muito superficial. Então, eu vou chamar a atenção para alguns pontos importantes. Porque pode ser que não seja você que vai fazer a limpeza do seu material, pode ser que seja um funcionário e você precisa orientá-lo com relação a isso, para que o seu material dure mais tempo, certo? Discutir pontos relevantes da esterilização, uma fase importante que por muitas vezes a gente comete alguns erros que podem comprometer a nossa cirurgia, o resultado do seu procedimento. Vamos nomear, então, os instrumentais que você deveria ter para iniciar sua carreira e vamos demonstrar aqui como que a gente faz ou como deveria ser feita a montagem da sua mesa cirúrgica. Então, vamos dar início, então, falando sobre os tipos de caixa cirúrgica. Nós chamamos assim, olha, uma caixa que a gente pode chamar como caixa básica ou uma caixa de cirurgia geral. É aquela caixa que você provavelmente vai usar em quase todos os procedimentos que você realizar, desde os mais simples, como por exemplo uma ovário-esterectomia, como também você pode utilizá-la em cirurgias um pouquinho mais elaboradas, como por exemplo uma esplenectomia, uma enterectomia seguida de enteroanastomose ou uma nefrectomia. Então você vai utilizar ela em quase todos os procedimentos cirúrgicos. Ela vai ser usada e você vai poder ter outras caixas anexadas, vamos dizer assim, caixas anexas, quando você precisar de um material um pouquinho mais elaborado para outros procedimentos. Você também pode ter na sua clínica, né, no seu consultório, no seu hospital, uma caixa de procedimentos simples. Por exemplo, você pode, de repente, aí na sua clínica, aí no seu hospital, fazer, por exemplo, a orquiectomia, que é a castração, né? De gatos, por exemplo, que é uma cirurgia relativamente mais simples e que você vai gastar ou utilizar menos materiais. E aí você monta uma caixa bem mais simples, com menos materiais, para que você não precise esterilizar aquela sua caixa básica, porque uma caixa básica ela vai ter em torno de 28, 30 instrumentais. E você fazendo uma orquiectomia, ou, por exemplo, você fazendo uma colocação de sonda, uma colocação de uma esofagostomia, por exemplo, você vai usar menos materiais. Então, você tem essa caixa com uma quantidade menor de instrumental para que você não precise ficar esterilizando. Porque eu não sei se vocês sabem, nós vamos falar melhor depois, que cada ciclo de esterilização do seu material, acaba que seu material fica comprometido, principalmente seu material de corte. Que a esterilização na autoclave faz com que vá perdendo o corte, por exemplo, das suas tesouras. Então, é viável você ter essa caixinha mais básica, com menos instrumentais, certo? Caixa de cirurgia delicada, que você pode ter uma caixinha também anexa a essa de cirurgia básica, com instrumentais menores, tesouras mais delicadas. A gente vai mostrar aqui, por exemplo, que nós temos a tesoura conhecida como tesoura de íris, uma tesourinha bem menor, mais delicada, muito utilizada, por exemplo, para você fazer cirurgias em felinos, por exemplo, uma uretrostomia nos gatos. E aí você vai ter tesouras mais finas, de repente pinças mais finas, que também fica muito
parecida com a caixa de cirurgia oftálmica, né? Já a caixa de cirurgia oftálmica, além dos materiais mais delicados, menores, você também tem materiais mais específicos relacionados à oftalmologia. Se você tem a tendência, se de repente você já opera e gostaria de começar a fazer cirurgias mais elaboradas, por exemplo, o que deve ter numa caixa de cirurgia oftálmica, nós temos dentro da plataforma do VET Profissional uma aula sobre oftalmologia veterinária e dentro desse assunto tem uma aula especificamente falando do material cirúrgico relacionado à oftalmologia. Nós não vamos falar sobre esse assunto hoje, mas se você tem esse interesse, você pode ir lá acessar o VET Profissional que tem uma aula sobre isso, certo? Aqui nós temos, então, cirurgias mais avançadas, né? Cirurgias mais específicas, como, por exemplo, a cirurgia torácica, que você vai ter afastadores mais específicos, pinças mais específicas, certo? E aí é uma coisa muito mais avançada. E caixa de cirurgia ortopédica, né? A cirurgia ortopédica, além daquelas caixas contendo placa, parafusos, nós temos todas as pinças espanhola, pinça de lane, você tem pinça ponta a ponta, então são várias pinças que são específicas de ortopedia. Então, quando você vai fazer uma cirurgia ortopédica, normalmente você tem a caixa de cirurgia básica, que é o que nós vamos falar hoje, e uma caixa com outros instrumentais, vamos dizer assim, anexos, ou seja, específicos para a cirurgia ortopédica. Então, nós temos os materiais que podem ficar com você no seu hospital, na sua clínica, ou, de repente, você vai ser um cirurgião volante, né? Aí você vai ter que ter todas essas caixas mantidas de forma organizada no seu veículo, né? Para você levar para os seus, né, diferentes clientes, suas diferentes clínicas e hospitais. Então, vamos começar a falar, principalmente se você for esse cirurgião volante, sobre como a gente deve acondicionar ou como deve ser o nosso material, deve ser esterilizado. Então, eu começo falando aí de uma parte muito importante, que é do acondicionamento. Nós temos aí, então, nessa primeira imagem, uma caixa, a caixa metálica. Percebam que essa caixa ela não é uma caixa inteiriça, ela é uma caixa cheia de furinhos, que você pode encontrar como nome de fenestras. O que é preconizado hoje é que a sua caixa metálica deve ter fenestras. 50% da superfície da sua caixa metálica tem que ser fenestrada, ou seja, tem que ter esses orifícios na tampa, no fundo. Algumas caixas você tem, inclusive, esses orifícios nas laterais da caixa. Não se deve mais usar aquela caixa que é toda inteiriça, completamente fechada, tá? E por que é importante ou que é essencial que essa sua caixa seja cheia de orifícios? Porque a autoclave, quando você vai fazer a esterilização pela autoclave, o vapor, né? O que vai esterilizar o seu material? É o vapor sob pressão. Então, o vapor precisa entrar dentro da sua caixa. Se você pegar uma caixa que é toda fechada e colocar ela fechada dentro da sua autoclave, o seu material que está lá dentro não vai ser autoclavado, não vai ser esterilizado. Muitas pessoas têm o hábito de pegar essa caixa que é toda fechada, né? E deixar a tampa entreaberta para que o vapor penetre dentro da caixa. Só que isso também não é indicado porque o fundo ou o material que está no fundo da sua caixa pode acabar não sendo esterilizado de forma adequada. Então, hoje o que é preconizado é esse tipo de caixa, então, que a gente tem aqui em cima. E aí você vai colocar o seu material aí dentro, né? Vai colocar seus instrumentais aí dentro. De repente, você pode embrulhar num pano e você precisa colocar essa caixa dentro de um papel grau cirúrgico, que é isso que eu estou apontando aqui para o lado, ao lado. O papel grau cirúrgico você encontra atualmente de forma muito fácil no mercado. Você encontra ele em diferentes tamanhos e você deve comprar aquele tamanho ou aqueles tamanhos que você vai utilizar com mais frequência. Então, olha, o papel grau cirúrgico é o que hoje é um dos mais utilizados para esterilizar material cirúrgico, não é o único permitido. Você pode usar também outros materiais, mas o que é o mais utilizado, inclusive com relação a custo-benefício, é o papel grau cirúrgico. Então, essa sua caixa com o seu material aí dentro, você embrulha ou você empacota no papel grau cirúrgico. Esse papel grau cirúrgico, a gente tem eles autosselantes, que é aquele que já vem
com uma partezinha para você colar, ou você precisa comprar, adquirir uma seladora, para que você, então, feche o seu papel grau cirúrgico, tá? Então, precisa estar dentro do papel grau cirúrgico. Pensa aqui comigo, olha, você poderia fazer o seguinte, colocar o seu material solto dentro da caixa, e aí colocar essa caixa na autoclave, sem estar no papel grau cirúrgico, e tirar e deixar assim. A partir do momento que você faz isso, a partir do momento que você tira essa caixa aí, se ela não estiver coberta pelo papel grau cirúrgico, seu material acabou de ser contaminado novamente, tá? Então, o uso da caixa perfurada não te livra, vamos dizer assim, de usar o papel grau cirúrgico. Posso fazer isso aqui, ó, igual está sendo demonstrado na figura abaixo, eu posso usar o meu material, ao invés de colocar na caixa, já colocar ele diretamente no papel grau cirúrgico? Isso aqui não é incorreto, você pode fazer esse tipo de procedimento. Qual que seria o problema? O problema principalmente é maior se você for cirurgião volante. Você tem que imaginar que aí dentro do seu material você tem, por exemplo, a pinça Bacalhau, você tem às vezes a pinças curvas, né, a tesoura. São materiais que porventura podem estragar o seu papel grau cirúrgico, principalmente na movimentação. Então, nem sempre, principalmente se você for volante, é ideal você deixar dessa forma. A caixa seria melhor para você manter a esterilidade. Aí você vai me perguntar assim, quanto tempo demora ou quanto tempo dura o meu material estéril aí dentro? Se você esterilizou seu material hoje, o que é também preconizado aqui pela vigilância, pela Anvisa, é que você escreva no seu papel, principalmente aqui, olha, onde estou demonstrando aí na figura, na parte, na aba, o dia que foi esterilizado e quem esterilizou, o profissional que esterilizou o seu material. Quanto tempo dura esse meu material esterilizado? Primeiro, o que é mais importante hoje em dia, o que é preconizado, é que mais do que o tempo de esterilidade, por exemplo, assim, olha, eu esterilizei hoje, vai durar quanto tempo? Vai durar uma semana? Vai durar 6 meses? Vai durar um ano? Mais do que o tempo, o que é mais importante é a forma como você acondiciona esse seu material. Não adianta você esterilizar e, de repente, colocar num local onde ele pode ser umedecido, onde o papel vai umedecer e aí perde a esterilidade. Então, esse material estéril precisa ser guardado em um ambiente, de preferência em um armário com portas, fechado. Tentar não ficar empilhando demais, principalmente se você não usar a caixa, para que um material não estrague o outro, né? Para que um material de um papel cirúrgico não rasgue o outro. Então, mais do que o tempo, a forma de você condicionar. Mas o que a vigilância diz hoje? Isso é muito variável, tá? O que eles preconizam? Que você deveria fazer aí onde você trabalha, na sua clínica, no seu hospital, uma validação desse tempo. Isso vai variar de acordo com a sua forma de armazenamento, certo? Mas, em média, tem literatura que traz 7 dias e tem literatura também que traz 6 meses, né? Nossa, mas é diferente demais, né? 7 dias a 6 meses. Isso pode variar também de acordo aí com, como eu disse, com a forma como você guarda seu material, tá? Mas eu acho importante, se você for trabalhar com isso, você olhar junto à vigilância aí da sua cidade, do seu local, qual é o tempo que eles preconizam. Muitos preconizam 1 semana, tá, de esterilidade, ou seja, passou 1 semana, esteriliza novamente seu material. Não precisa desembalar, né? Perdão, precisa desembalar, não precisa lavar novamente se ele não foi usado, mas depois eu vou explicar por que precisa desembalar. Então, outra coisa importante, já pegando esse gancho, eu posso reaproveitar o papel grau cirúrgico? Eu posso abrir, lembrando que na hora de abrir o papel grau cirúrgico, você deve abrir na longitudinal. Isso é a forma correta. Você não deve abrir na parte, deixa eu mostrar aqui para vocês na figura, olha, você não deve abrir por essa parte. Você deve fazer a abertura aqui, ó, e abrir longitudinalmente, soltando longitudinalmente o papel grau cirúrgico, tá? Ele não deve ser reaproveitado. Você não pode, é proibido reaproveitar esse tipo de material. Principalmente porque você não vai saber mais se o seu material passou ou não pela esterilização, certo? Então, não se reaproveita o papel grau cirúrgico, tá?
Quer assistir mais conteúdos como esse? Se inscreva no nosso canal.